Olá pessoal, estamos de volta. Já tomei um cafezinho, descansei um pouco. Vamos seguir então na terceira parte dessa aula para estudarmos os tipos de falência, ou seja, quais são os fundamentos que autorizam o credor a pedir a falência da devedora. O primeiro pedido, o primeiro tipo de falência é aquele fundado na impontualidade injustificada. Artigo 94, inciso 1. Ele diz o seguinte: o devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Essa hipótese é a seguinte: o devedor não pagou uma dívida representada por um título executivo. Esse título foi protestado e o valor desse título ou dos títulos somados é superior a 40 salários mínimos. Se estiverem preenchidos esses requisitos, o credor está autorizado a pedir a falência da devedora. Aqui uma primeira observação. Observação assim de ordem prática, né? De ordem prática. Qual seria o real interesse de um credor ao pedir a falência da devedora diante do não pagamento de um título executivo superior a 40 salários? É claro que o credor quer muito mais receber esses valores do que, de fato, que seja decretada a falência da devedora. Até porque muitas vezes a decretação da falência da devedora vai representar uma dificuldade maior para esse credor receber. Esse credor ele tem a opção de executar individualmente este título executivo protestado ou de pedir a falência. Por que razão, então, ele pede a falência se o que ele quer é muito mais receber e muito menos quebrar aquela devedora? Porque na prática, o pedido de falência ele tem um peso maior do que uma execução individual, né? Porque através de um pedido de falência, aquela devedora poderá ter a sua atividade liquidada, encerrada, e não só ter apenas algum ativo seu penhorado. Então, muitas vezes, o pedido de falência ele é utilizado como uma forma mais coercitiva de cobrança, de execução, né? Ele é um sucedâneo da execução com a ameaça da falência. É muito comum que os credores usem o pedido de falência, muito mais com a intenção de cobrar, para colocar medo na devedora, para impor sobre a devedora uma ameaça mais séria, que é justamente a ameaça da falência. E é por essa razão que a Lei 11.101 de 2005 trouxe uma mudança em relação à legislação anterior, né? A legislação anterior não estabelecia um valor de alçada para a falência. O Decreto-Lei 7661 de 45 não estabelecia um valor para que a falência fosse requerida. A Lei 11.101 estabeleceu um valor mínimo de 40 salários para evitar que a falência seja utilizada de maneira muito comum e para qualquer tipo de dívida como um sucedâneo da execução. Por isso, hoje, valores inferiores a 40 salários mínimos não autorizam, né, o pedido de falência, só a execução. Mas se eu tenho 3 títulos, cada um de 15 salários mínimos, aí sim, se eu somar os 3, eu tenho um valor de 45 salários mínimos e aí eu posso pedir a falência juntando esses 3 títulos, ok? Individualmente não poderia fazê-lo. Bom, algumas observações. Protesto do título. Antes de falar do protesto do título, em relação ainda a esses 40 salários mínimos, esse deve ser o valor histórico, tá, pessoal? O valor do título, sem atualização e juros, porque se nós fôssemos considerar o valor atualizado no momento do pedido, isso envolveria uma série de discussões acerca de quais foram os índices utilizados, se o cálculo está certo, se o cálculo está errado. Então a jurisprudência se consolidou de forma bastante pragmática, no sentido de dizer que o que vale para esse tipo de análise dos 40 salários mínimos
é o valor de face do título, é o valor de face da dívida no momento em que foi requerida a falência, sem considerar juros, correção e outros índices que possam ser utilizados aí na atualização desses valores, ok? Bom, agora sim, sobre o protesto do título. O protesto ele tem a função de provar a impontualidade injustificada. Ele é essencial para esse tipo de falência. Mas o protesto tem que ser um protesto especial, né, para pedido de falência, porque existe um protesto especial para fins falimentares. A jurisprudência diz que, muito embora exista esse protesto especial, ele não é necessário para o pedido de falência. O protesto comum, né, o protesto cambial, já é suficiente para demonstrar a impontualidade injustificada. E três súmulas tratam desse assunto e é bom que vocês conheçam. Súmula 41 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Protesto comum dispensa o especial para requerimento de falência. Tranquilo em relação a isso. Súmula 361 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. A notificação do protesto para requerimento da falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que o recebeu. Ou seja, embora possa ser um protesto cambial comum, né, há necessidade de comprovação de quem recebeu este protesto, identificação de quem recebeu esse protesto para dar mais segurança ao ato, para dar mais segurança de que de fato a devedora foi intimada daquele protesto. E a súmula 52 do TJ de São Paulo vai também nesse sentido, dizendo que para a validade do protesto basta a entrega da notificação no estabelecimento do devedor e sua recepção por pessoa identificada. Ok? Tranquilo em relação a isso? Só uma coisinha que eu tinha esquecido de falar ainda sobre os 40 salários. Lembra que eu disse a vocês a respeito do cálculo, né? Tem uma súmula que também diz respeito a esses 40 salários, não propriamente aos 40 salários, mas que diz respeito àquela opção do sujeito usar o pedido de falência superior a 40 salários para forçar uma cobrança ao invés de usar uma execução que ele poderia usar. É a súmula 42 do TJ de São Paulo que diz assim, olha, a possibilidade de execução singular do título executivo não impede a opção do credor pelo pedido de falência, ok? Desde que seja superior a 40 salários, observando que esses 40 salários são o valor de face do título, conforme a jurisprudência já se assentou, ok? Então, este é o primeiro motivo de falência, impontualidade injustificada, dívidas que não foram pagas, devidamente protestadas, superior a 40 salários mínimos, ok? Então, guardem essas observações, que são observações importantes. O segundo motivo de pedido de falência é a execução frustrada. Execução frustrada que está prevista lá no artigo 94, inciso 2, dizendo que a falência poderá ser requerida se o executado, por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora, bens suficientes dentro do prazo legal. Aqui, nós temos uma situação diferente. A devedora está sendo executada e nesta execução ela não pagou, ela não ofereceu bens à penhora, ela não garantiu através de depósito aquela execução, frustrando, portanto, o recebimento do credor com o exercício daquela execução. Por isso o nome execução frustrada, tá? Então, diferente. Lá na primeira hipótese, era um título executivo que não foi pago, foi protestado, pedido de falência acima de 40 salários. Aqui não. Aqui há uma execução contra a devedora e essa execução se torna frustrada, porque ela, devidamente intimada, não paga, não deposita, não nomeia bens à penhora em valor suficiente dentro do prazo legal. Ok? Observações importantes aqui. A primeira observação é que nesse caso não há limitação de valores, só superiores a 40 salários. Na execução frustrada, qualquer execução pode acontecer. Ok? Então, eu estou executando uma dívida de 20 salários e ela se tornou frustrada. Posso pedir a falência com base no inciso 2 do 94? Posso.
Poderia pedir com base no inciso 1 do 94, em pontualidade injustificada? Não, porque naquele caso exige-se valores superiores a 40. Aqui na execução frustrada, não. Mais uma observação importante e depois a gente vai para o nosso intervalinho e continua aqui na sequência na última parte da aula. Mas antes do intervalinho, duas súmulas para vocês. A súmula 39 do TJ de São Paulo, que diz que no pedido de falência fundado em execução frustrada é irrelevante o valor da obrigação não satisfeita, reforçando isso que nós acabamos de falar, e a súmula 48 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz que para o ajuizamento com fundamento no artigo 94, inciso 2 da Lei 11.101, esse que nós estamos estudando, a execução singular anteriormente aforada deverá ser suspensa, ou seja, existe uma execução em andamento, o devedor foi intimado, não pagou, não depositou, não indicou bens à penhora, eu posso pedir a falência? Posso, vou pedir a falência num processo próprio de falência. E o que fazer com aquela execução? Ela tem que ser suspensa. O credor deve requerer a suspensão daquela execução para então poder ajuizar um pedido de falência contra a devedora com fundamento no 94, inciso 2. Ok? Bom, vamos fazer o último intervalinho e aí voltamos para a fase final da nossa aula, terminando os motivos de pedidos de falência, ok? Mais um intervalinho, mais um café e a gente volta daqui a pouco.